Primeiro em Levíticos, capítulo de número 24. Amém, irmãos? Levítico 24, capítulo 24, versículo 1. Levítico 24, 1. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para a iluminação do candelabro, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Essa semana nós vamos falar sobre a luz interior. Sobre a luz interior. Esse versículo está falando de um mandamento dado por Deus a Moisés no Monte Sinai e repetido aqui em Levíticos, que era a respeito de como manter o tabernáculo sagrado. O tabernáculo era uma tenda a qual a presença de Deus ela se manifestou e tinha comunhão com o povo de Israel. E essa tenda, ela tinha alguns utensílios, como eu disse aqui para vocês na semana passada, tinha alguns móveis. E na semana passada nós falamos do altar do incenso. E hoje está falando desse versículo que se refere ao candelabro de ouro. Algumas traduções falam lâmpada. E os judeus conhecem como o menorá. O menorá é um candelabro com 6 ramos, 6 braços e um central. E esses braços, na ponta de cada um deles, vai uma vasilha, um local onde eles colocam azeite para manter aceso. Então tinha esse tabernáculo ao qual os sacerdotes entravam todos os dias para fazer os seus serviços, e a única fonte de iluminação que tinha dentro do tabernáculo sagrado era esse candelabro de ouro. Então não tinha lâmpada, não tinha energia elétrica, não tinha fogueira, só a única fonte de luz era o candelabro. E Deus estava dizendo aqui para Moisés que os israelitas deveriam trazer azeite puro para manter o candelabro sempre aceso. Ou seja, a vontade de Deus era que a luz jamais se apagasse. Da mesma forma como eu disse na semana passada que o fogo do altar jamais deveria apagar e o sacerdote deveria colocar lenha todas as manhãs, ele também deveria encher, ou preencher as lâmpadas do candelabro para que elas permanecessem acesas por todo o tempo. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é que esse combustível do candelabro, esse óleo, esse azeite puro, está ligado ao tema do Espírito Santo. O azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. E assim como esse azeite, ele era o combustível daquele candelabro, o tema dessa semana vai dizer que nós somos luz. E nós devemos ter uma luz interior. É uma luz que ilumina o conhecimento de Deus, a verdade de Deus, a sabedoria de Deus. A Bíblia mesmo fala, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma mesa, mas coloca em um lugar apropriado para que ilumine toda a casa. Então, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então está dizendo, vocês são a luz do mundo. Mas, aí fala assim, ninguém acende uma candeia
é como que nós somos o candelabro de Deus, nós somos a candeia de Deus, que ilumina o conhecimento da glória de Deus. E esse conhecimento da glória de Deus é através do Evangelho, que nós pregamos em palavras e em ações. Mas eu quero fazer um estudo com vocês hoje, para ver a importância, a profundidade do azeite, a profundidade do azeite que era o combustível. Quero que vocês abram a Bíblia em Levíticos, capítulo de número 30. Desculpa, Êxodo 30. Êxodo 30. Amém, irmãos? Primeiro, conversando com alguns irmãos aqui, depois do culto, na semana passada, gostaria de fazer um adendo na pregação da semana passada, que faltou no teatrinho que eu fiz. E também já vai linkar na ministração de hoje, que está no mesmo capítulo. No capítulo 30, aí no versículo 34, diz assim, essa é referência à pregação da semana passada. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte especiarias perfumadas, gotas de resina, conchas de moluscos e gálbano. Misture-as com incenso puro, tudo em quantidades iguais. Usando as técnicas de um perfumista, misture as especiarias e acrescente um pouco de sal, a fim de produzir um incenso puro e santo. Moa uma parte da mistura até formar um pó bem fino e coloque-o diante da arca da aliança. Na tenda do encontro onde me encontrarei com você, considerem o incenso algo santíssimo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmo. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Sem quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal, será eliminado do meio do povo. A minha versão na NVT, vocês viram que fala aí gotas de resina, conchas de molusco, né? Provavelmente a versão de vocês está a palavra mirra, que é uma resina, não é? A de vocês? Bálsamo. Então, é no outro que é a mirra, mas é uma resina também. O bálsamo, conchas de molusco e gálbano. Esse eram os ingredientes que faziam o incenso. Eles moíam esses ingredientes e reservavam em um local dentro do lugar santo, não do santo dos santos, mas dentro do lugar santo, para fazer as especiarias do dia a dia. O que hoje eu quero que vocês prestem atenção é como era feito. Primeiro, pegava a resina de uma árvore, pegava o gálbano e moía. Não, se passasse só a resina, não funcionava. É necessário passar por um processo para infundir, tirar do elemento o cheiro, o valor dele. É isso que ele está dizendo aqui, moa até virar um pó. Agora, voltando aí no versículo 22... Aqui, na semana passada, os irmãos, precisamente a Elizabeth e o Dodô falaram aonde que ficava esse incenso, se ele pegava lá fora ou se já estava lá dentro. E esse texto aí responde que eles levaram essas especiarias, eles faziam o incenso, uma parte ficava dentro da Arca da Aliança, e lá não era mexido. E o resto, que é o que ele usava no dia a dia, ficava no santo lugar, né? E provavelmente junto com as outras coisas sagradas. Mas era todo esse, tanto o incenso e agora o óleo da unção, eles passavam por esse processo. Versículo 22 diz assim, o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias da melhor qualidade, 6 quilos de mirra líquida,
3 quilos de canela perfumada, 3 quilos de cálamo perfumado e 6 quilos de cássia, medidos de acordo com o ciclo do santuário. Junte também 4 litros de azeite, usando as técnicas de um perfumista habilidoso. Misture esses ingredientes para fazer o óleo sagrado para a unção. Esse óleo sagrado para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e todos os seus acessórios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte. Consagre-os para que sejam absolutamente santos. Depois disso, tudo que tiver contado com eles também se tornará santo. Unja também Arão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Então, eles iriam fazer um óleo, um azeite separado. Nós temos hoje aqui, a gente usa nas igrejas, os azeites da unção, mas não é a mesma coisa que esse azeite aqui. E eu não estou dizendo a qualidade, o cheiro, eu estou dizendo o significado. A unção que nós temos está além do azeite, está além desse óleo aqui. Vocês vão entender hoje o porquê. E por que motivo o Espírito Santo, como o óleo, o azeite da unção, e também o combustível da nossa vida, o combustível da nossa luz interior. Primeiro, aqui eu li para vocês, Deus manda o povo trazer especiarias, mirra, canela. Eles iriam, através dessas especiarias, formar um azeite, um óleo, e seria o óleo da unção. Um óleo da unção. E diz que tudo aquilo que era ungido com o óleo era separado, porque o óleo era sagrado. Então, tudo aquilo que o óleo tocava se tornaria sagrado, se tornaria santo. Então, Deus diz, olha, depois que vocês fizerem, então você vai ungir o tabernáculo, vai ungir o candelabro, vai ungir todos os utensílios do tabernáculo. E depois, unja também Arão e seus filhos. Então, o azeite unge coisas e unge pessoas. Ungiu os utensílios do tabernáculo e ungiu os sacerdotes que serviam no tabernáculo. Só que a Bíblia fala também de a unção de reis. Por exemplo, quando Samuel foi até a casa de Davi, ele foi para ungir Davi, rei de Israel. Então, era usado também para ungir reis. E olha só que interessante, agora abra a Bíblia de vocês em Gênesis 28. Acharam? Gênesis 28, versículo 18. Diz assim: na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite, óleo de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Betel significa o quê? Casa de Deus. Por quê? Porque ele teve um sonho na noite. Ele colocou a cabeça em uma pedra e ele viu uma escada que subia até os céus. E ele viu os céus abertos. E quando ele acorda de manhã, ele derrama azeite sobre aquela pedra e fala assim: esse lugar aqui é Betel, esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é um link
entre os céus e a terra. Entre os céus e a terra. Ou seja, é a manifestação. É como que aonde havia a unção com óleo, era uma manifestação dos céus na terra. Por isso que todo o tabernáculo ele era ungido com óleo, porque ali estava a presença manifesta de Deus. Os homens, eles eram ungidos porque eles levariam a presença de Deus. Então, todos os lugares ali onde há unção com óleo, é porque ali vai haver uma manifestação, é uma manifestação da presença de Deus. Deu para entender até aqui? E aonde na Bíblia é o ápice da manifestação da presença de Deus na criação? Em Gênesis 1 e 2, é no jardim do Éden. Fala que Deus plantou um jardim e colocou o homem lá. Vocês olhem, abram a Bíblia de vocês em 1 Reis. Primeira Reis, capítulo de número 6. Versículo de número 8. A entrada para o andar de baixo ficava no lado sul do templo. Havia uma escada em caracol que subia para o segundo andar e outro lance de escadas que iam para o terceiro andar. Não é esse versículo, deixa eu ver aqui. Ele vai falar aí que... Aqui, versículo 29 é um deles, mas vai ter mais. Versículo 29 diz: enfeitou todas as paredes do santuário interno e do salão principal com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Está dizendo que quando Salomão fez a construção do templo, ele fez desenhos dentro do interior do templo de palmeiras, querubins. Versículo 25, 24 e 25. As asas abertas de cada querubim mediam uma ponta a outra 4,5 metros, e cada asa media 2,25 metros. Os dois querubins tinham a mesma forma e o mesmo tamanho. Esse é como que o templo que Salomão construiu, quem andava dentro do templo, que era onde Deus desceu com a glória dele, com a majestade dele, via palmeiras pintadas, via querubins desenhados. Aonde tinha palmeira e querubim junto? No jardim do Éden. Então, é como que o Éden dentro do santo lugar. O Éden é o templo a céu aberto de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o Éden, é por isso que lá na tenda, eles também tinham no candelabro imagem de era como que sementes. Resumindo, para não perder a linha aqui. Pelo fato do Éden ter essa presença manifesta de Deus, e o tabernáculo ser a presença manifesta de Deus, tanto o tabernáculo quanto as coisas que eram ungidas porque ali manifestava a presença de Deus. Agora, aonde entra o azeite e o Espírito Santo? Aonde entra o azeite e o Espírito Santo? Vamos lá para Gênesis 2, no Jardim do Éden. Acharam? Gênesis 2,
versículo 4. Diz assim: esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, aí o versículo 5, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra e não havia quem cultivasse. Então temos 3 nãos aí. Não tinha plantas, porque não tinha água. E também não tinha quem cultivasse. Não tinha planta, não tinha água, porque não tinha quem cultivasse. Então Deus precisa resolver esses 3 problemas, né? Precisa ter planta, precisa ter água e precisa ter alguém que cultive. Versículo de número 6. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Primeiro está resolvido. Tem água. Não tinha chuva, mas tinha água que brotava e regava toda a terra. Então a terra, antes do homem, antes de Deus fazer o homem, a terra era seca ou era molhada? Deus já havia feito a terra, né? Era seca ou era molhada? Era molhada. Por quê? Porque do solo brotava a água. Então, com terra seca é pó, correto? Só que diz aí que Deus fez o homem, quando a gente fala assim do pó da terra, a gente pensa que é terra seca. Mas é do barro. Porque a palavra que vem aí, olha, depois, então o Senhor Deus formou o homem. Formar é como que fazer um vaso de barro. E o vaso ele é manipulado em terra molhada. Então, antes de fazer o homem, era necessário a terra estar úmida. Então, a terra estava úmida e Deus fez o homem. E soprou, né? Soprou o fôlego de vida em suas narinas. E o homem se tornou ser vivo, alma vivente. Olha só, a água, já ouviram a água da vida? A água é vida, sim ou não? Agora, a água, ela dá vida às plantas, porque depois Deus fez brotar as plantas. Mas a água não dá vida ao barro. O barro, por si só, molhado pela água, a água não tem o poder de dar vida para o barro. Então era necessário o fôlego da vida. Então, depois que a água, ela molhou o barro e Deus formou o homem do barro, ele soprou o espírito, o fôlego da vida. Então, o homem, ele é um fruto, a vida do homem, ele é fruto do céu e da terra. A água da vida que dá vida aos seres viventes e o espírito da vida que dá uma vida, vamos dizer assim, uma vida, tem a vida e tem a vida 1.0. Deu para entender até aqui? As plantas são seres viventes, mas nenhuma planta foi colocado o Espírito de Deus. Então, o homem, ele é um ser animado, é um ser inteligente, ele tem o Espírito de Deus nele. Então, é como que infundiu a vida no homem da água e do Espírito. Até aqui deu para entender? Nosso corpo, ele é grande porcentagem água. E agora vamos lá para o óleo da unção. Porque Deus faz o homem lá no Éden e depois faz todas as plantas, correto? As plantas que estão no óleo da unção são feitas lá no Éden. Agora, essas plantas do óleo da unção, por si só, elas são frutos da água. Não são frutos da água? A planta só. Mas era necessário não só
a planta, mas espremê-las e passá-las em um processo de fusão para se tornar o azeite. Então é como que no óleo da unção está a água e o Espírito. Deu para ter uma ideia, irmãos? O problema, o azeite é a água e o Espírito. E é esse azeite que é duas vidas infundidas, a vida de Deus e a vida terrena. É uma imagem, irmãos. É uma imagem. Porque esse azeite agora se torna o azeite da unção. E é o Espírito Santo que seria derramado sobre o povo e iria ungí-los. É somente um exemplo, porque depois que eles ungiram todo o tabernáculo com aquele óleo sagrado onde tem tanto a água quanto o Espírito, vocês entenderam? É muito importante, irmão. Vocês entenderam a água e o Espírito no azeite da unção? Sim ou não? Quem entendeu diz amém. Quem não entendeu diz, pastor, ainda não entendi. Mais ou menos. Por que a água e o Espírito? Porque é duas vidas. Lembra que eu falei? A vida e a vida 1.0, lá no Éden. A vida normal é aquela vida que a água dá. Deus encharcou a terra de água e fez brotar as plantas. Então as plantas, elas são frutos da água da vida. Agora, essa água da vida, essa vida, não veio para o homem, porque somente água com terra molhada não dá vida para o homem. É necessário o Espírito Santo. Deus soprou o Espírito da vida no homem. E esse Espírito de vida, agora é a vida do Espírito. Então o homem tem a vida 1.0. Por quê? Porque no homem está tanto a água. Por que está a água no homem? Porque ele foi feito de um barro molhado. Deu para entender agora? Então, pastor, e as plantas e o azeite? O azeite é feito de oliva, ele é feito de mirra, então ele é feito de plantas, sim ou não? Que tem a vida da água nelas, a água da vida, perfeito? E eles passaram por um processo de esmaga, um processo até se tornar o óleo. E Deus santificou o óleo, separou o óleo. E esse óleo iria ungir os locais sagrados, e esses locais sagrados seriam como mini Édens na terra. Como assim, pastor, um mini Éden? Assim como foi Gênesis 28, quando Jacó, ele teve um sonho e acordou, falou, aqui é a casa de Deus. E aí ele derramou um azeite, dizendo, esse lugar aqui é um portal. Esse lugar aqui é uma conexão com o céu. Deu para entender até aqui? Então, o azeite, ele é como que, aonde ele é derramado, aonde ele é ungido, ele é como que um portal para os céus, uma imagem. Então, quando ungiu todo o tabernáculo, todo o candelabro, é como que todo o tabernáculo lá, quando a glória de Deus manifestou, é um portal do Éden, uma pequena manifestação do Éden no deserto. Irmãos, vocês têm ideia disso? Isso não veio na minha mente enquanto eu estava pensando na pregação, mas veio agora. O tabernáculo, ele é como que o Éden andando no deserto. Enquanto o povo estava indo rumo à terra prometida, que mana leite e mel, eles não conseguiam ver que o próprio Éden estava no meio deles. Às vezes a gente se prende tanto para a Nova Jerusalém e perde a noção que hoje temos acesso ao Éden.
Então eles estavam indo, e por quê? Porque ali estava a glória de Deus, ali estava desenhado querubins, ali estava as árvores, todas as imagens do Éden estavam ali, e tudo estava ungido com o óleo, com azeite. Pastor, qual é a importância disso? Por que o senhor está gastando tanto tempo para falar disso? É porque Jesus, ele é conhecido como Jesus Cristo. Cristo significa ungido. Não é o sobrenome dele, mas o título dele. Então, ele é o ungido. Ele é aquele que tem em abundância o azeite de Deus. Ele foi batizado na água ou no Espírito? Nos dois. A água da vida e o Espírito da vida. E ele não é só um link do Éden, ele não é só uma manifestação do céu, ele é o próprio céu. Ele é a própria eternidade no nosso meio. Então, ele é a suprema revelação do azeite, da unção. É Ele que derrama sobre nós, porque quando nós estamos nele, quando estamos em Cristo Jesus, a unção dele vem sobre nós. E nós somos separados para o ministério, separados para servi-lo. Vocês estão entendendo? Então, esse azeite aqui, irmãos, não é nada comparado com a autoridade que você tem em Cristo Jesus. Tiago pede para que nós venhamos a ungir as pessoas quando estão doentes, como um símbolo da lembrança da verdadeira unção. Então esse azeite, o que é o azeite? O azeite é a infusão de duas vidas. A vida da água e a vida do Espírito. Lembra que eu falei para vocês que a vida da água é a vida e a vida do Espírito, que é a nossa vida, é a vida 1.0? Sim ou não? Toda a humanidade foi infundida pelo Espírito da vida de Deus. Sim ou não? O crente e o não crente, sim ou não? Então, toda a humanidade tem a vida 1.0. Mas todos nascem espiritualmente mortos. Aí diz aqui no texto que o azeite da oliva precisava ser prensado. Como nosso Senhor foi prensado no Getsemane. Porque se não houver prensa, se não se tira do azeite, não se obtém o mais puro. Então o nosso Senhor foi prensado para que o azeite viesse do céu, em Atos capítulo 2, e enchesse todos os filhos de Deus, e aqueles que estão em Cristo e fossem cheios do Espírito, passariam da vida 1.0 para a vida 2.0. Essa é a promessa de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus tem a vida 2.0. Porque um dia, quando Ele voltar, o que é corruptível será, o que é incorruptível será transformado, revestido de incorruptibilidade. Aquilo que é perecível vai se revestir daquilo que não é perecível, e nós vamos receber a vida 3.0. A plenitude da vida. Então hoje, nós somos chamados a ser a luz desse mundo, porque o Espírito Santo habita em nós. Não tem como ter o Espírito Santo e não ser luz, porque Ele é luz. É por isso que muita gente hoje tem dificuldade, porque ainda não tem a vida 2.0, tem a vida 1.0. A Bíblia diz que
o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando o Espírito Santo ele nos enche, nós somos luz. E eu gostaria de encerrar esses 5 minutos em Mateus capítulo 6, sendo bem práticos para vocês no dia a dia. Mateus 6, o Sermão da Montanha. Seis, 22. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão. Ele diz que a manifestação da luz que há em nós, ela ocorre através daquilo que nós vemos. Os nossos olhos é aquilo que faz jorrar a luz que há em nós. Então, se os nossos olhos forem bons, é dos olhos que a gente vê e a gente cobiça, é dos olhos que a gente vê e a gente se ira, é dos olhos que a gente vê e a gente se empanturra na gula, é dos olhos que a gente vê e enche o coração de luxúria, e por aí vai. Então, diz aí que a luz que há em nós, se na verdade ela for trevas, é uma treva profunda. Ele está dizendo, se você acha que tem a vida 2.0 e tem só a 1.0, trevas profundas estão dentro de você. Agora, se tem a vida 2.0, a vida cheia do Espírito Santo, aí sim os seus olhos serão subjugados. Quem tem a vida 1.0, ele é subjugado pelos próprios olhos. Quem tem a vida 2.0 subjuga os próprios olhos. Não significa que a gente não tem que olhar, arranca o olho, não é isso que a Bíblia fala. Vira o rosto. Ou se você olhou, pede perdão. Mas procura não colocar os teus olhos naquilo que não agrada a Deus. Essa é a manifestação de que hoje nós temos essa vida 2.0. E tendo essa vida 2.0, a nossa luz interior irá brilhar cada vez mais. Resumindo, a vida cristã não é só fazer o bem, não é só não pecar. O principal da vida cristã, o que vai fazer a gente viver para a glória de Deus e não pecar, é a vida de Deus, não tem como. Por isso que eu demorei mais tempo, mas eu gastei um tempo para ensinar vocês que o que é principal para que vocês sejam felizes, que vocês agradem a Deus, para que vocês se sintam perdoados por Deus, amados por Deus, e que Deus está com vocês nessa caminhada, não importa quão difícil ela seja. É o Espírito Santo dele e ele já colocou dentro de vocês. Então, não é só o Espírito Santo desceu do céu. Vocês tiveram hoje uma introdução da vida, de todo o contexto do Éden, da presença de Deus, da vida, da abundância que tinha no Éden. O Éden não faltava nada. Então é como que a abundância do Éden, Deus quer trazer novamente. Fala assim que Deus plantou um jardim. E é esse jardim de Deus que Ele vai trazer novamente para a tua vida. Uma abundância todos os dias. Amém? Abundância de vida. Irmãos, eu sei como é.
Sou humano como vocês. A vida é totalmente contrária ao Éden. Você acordar de manhã e preocupação. O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? Preciso disso, preciso daquilo, preciso resolver isso. E eu penso assim, se eu acordasse, que nem eu vou dormir hoje, eu vou acordar amanhã de manhã. Se eu dormisse hoje e acordasse amanhã de manhã, e quando eu abrisse meus olhos eu estivesse no jardim do Éden, muitas das coisas que eu estou programado para o dia de amanhã, eu não ia fazer, não ia estar preocupado. Não porque eu ia fazer as coisas, por exemplo, eu ia trabalhar, fazer as coisas para poder me alimentar, poder me vestir e poder cuidar da minha família. O Éden já ia me dar tudo isso. Não preciso no Éden me preocupar com o que vestir. Não preciso no Éden me preocupar com o que comer. Não preciso no Éden me preocupar com a saúde. Isso é o poder do Éden. Ah, pastor, então no Éden eu ia dormir até as 10? Meu filho, no Éden você ia ficar tendo experiência, vida com Deus o dia inteiro. Não sei se vocês já tiveram a ansiedade. Falei assim, hoje eu não queria dormir. Queria continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas eu vou ter que dormir, porque eu preciso dormir. Mas aí no outro dia, assim, não vejo a hora de manhã amanhecer o dia para mim começar de novo. Quem já aqui fez isso em alguma coisa? É mais ou menos isso no Éden. Não estou dizendo que a gente vai dormir no Éden, eu estou dizendo que é um exemplo. É que a gente quer tanto conversar com Deus, trabalhar no Éden, servir a Deus, que a gente não quer ficar dormindo. Não quer dormir até as 10, quer logo fazer aquilo que eu estou lá no Éden para fazer. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Fortaleça os meus irmãos, ajuda-os, Senhor, a serem infundidos pela vida do Espírito Santo, para que a Tua glória, Senhor, venha sobre eles. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.